Olá, pessoal. Hoje a gente vai estudar o amperímetro, o voltímetro e a ponte de Wheatstone. São três dispositivos que medem algum elemento do circuito elétrico. Então, a gente vai ver que o amperímetro é um dispositivo que mede a corrente elétrica, o voltímetro é um dispositivo que mede a voltagem entre pontos do circuito, e a ponte de Wheatstone é uma instalação elétrica bem peculiar, certo? A gente vai ver cada uma delas por si. Acho que é importante a gente ressaltar aqui no começo desse vídeo que quando a gente vai fazer uma medida de algum objeto, seja um peso, uma massa de algum objeto, seja o comprimento de algum objeto, a gente usa um instrumento de medida coerente para aquela medida que a gente quer aferir. Então, a gente vai ter também aqui na parte do circuito elétrico que usar os dispositivos de forma correta. Você não usa uma balança querendo medir o comprimento de uma pessoa, né? Qual é a altura daquela pessoa usando uma balança. Você usa a balança para medir a massa da pessoa, certo? Então, a gente vai utilizar o amperímetro, o voltímetro e, no caso da ponte de Wheatstone, a gente usa o galvanômetro, certo? Aí a gente vai começar aqui, vamos começar pelo amperímetro. No amperímetro, a gente vai ter o quê? Que o amperímetro é um instrumento destinado a medir a intensidade da corrente. Ele pode ser ligado em série com um elemento do circuito cuja corrente se quer medir. No esquema abaixo, o amperímetro mede a intensidade da corrente que percorre o resistor de resistência R. Então, a gente tem aqui um fio, certo? Esse fio, a gente tem uma corrente elétrica passando por ele. Essa corrente elétrica vai passar pelo resistor, que tem uma resistência R, e logo após esse resistor, a gente coloca o amperímetro. Então, o amperímetro e o resistor, eles estão em série. Perceba que o fio é o mesmo. Já que o amperímetro mede corrente, a gente quer medir a corrente que passa por esse resistor. E a gente sabe que a corrente elétrica que passa em resistores em série, né? Ela é a mesma para todos os resistores. O amperímetro, então, vai medir a mesma corrente que vai passar pelo resistor, certo? Para que o amperímetro não altere o valor da intensidade da corrente a ser medida, sua resistência elétrica interna, a RA, deve ser muito baixa. E aí a gente vai ter o caso do amperímetro ideal. O que seria o amperímetro ideal? É o dispositivo, o amperímetro, em que a sua resistência interna, o RA, como eu falei anteriormente, ela vai ser nula. Logo, o RA tem que ser igual a zero. Esse é o caso do amperímetro ideal, certo? No nosso dia a dia, na nossa prática, quando a gente vai fazer uma medida, a gente não vai conseguir utilizar amperímetros ideais, não existe. Mas a gente vai usar amperímetros que sua resistência interna seja muito baixa em relação ao circuito, de forma geral, certo? Vamos seguindo então para o voltímetro. No voltímetro, a gente vai medir a DDP, né? A voltagem, vamos assim dizer. Então, o voltímetro é um instrumento destinado a medir a diferença de potencial elétrico, a DDP. Ele deve ser ligado em paralelo com um elemento do circuito cuja a DDP se quer medir. No esquema abaixo, o voltímetro mede a DDP entre os terminais do resistor de resistência R. Então, vamos observar aqui, ó. A gente tem o fio. Aqui a gente teria o ponto de nó, né? Nesse ponto de nó, a gente teria, então, uma parte da corrente indo para R, outra parte passando pelo voltímetro. Mas quando a gente estudou na última aula, o card está aqui em cima, a gente viu que a DDP que temos quando os resistores estão associados em paralelo, ela é a mesma. Então, quando a gente quer medir a voltagem que passa ali pelo R, a DDP, né, que existe entre esse R, a gente vai colocar o voltímetro com o paralelo em relação a esse resistor, para assim a gente poder medir a mesma DDP que existe nesse resistor, certo? Para que o voltímetro não altere o valor da DDP a ser medida, sua resistência elétrica interna, o RV, né, que é a resistência do voltímetro, deve ser muito alta, porque a gente não quer que passe muita corrente por aqui, certo? Então, o voltímetro ideal, ele teria a resistência infinitamente grande. Logo, a gente vai ter que resistência do voltímetro vai ser infinita, se for o voltímetro ideal. Mais uma vez, o voltímetro ideal, ele não existe. A gente tem um voltímetro
com resistência muito alta, mas com resistência infinita não é possível. Então vamos para o último ponto, último tópico, que é a ponte de Wheatstone. Na ponte de Wheatstone, a gente tem o quê? A ponte de Wheatstone é a associação constituída de 4 resistores ligados segundo os seus lados de um losango. Então vamos lá. Entre 2 vértices opostos liga-se um gerador e entre os outros 2 um galvanômetro, instrumento que detecta correntes elétricas de pequena intensidade. Então, o que a gente teria aqui? A gente tem um polo positivo e o polo negativo do gerador. A gente sabe que a corrente elétrica segue no sentido convencional, né? O do positivo para voltar para o negativo. Então, vamos tentar visualizar o que está acontecendo aqui. A gente tem aqui esse ponto de nó, onde parte da corrente vai seguir para R1, já a outra parte da corrente vai seguir para R4. Então, a gente vai ver que essa parte que veio para R1, ela vai chegar nesse ponto de nó aqui. Parte dela pode vir para o galvanômetro e parte dela vir para o R2. Tudo bem? Outra coisa que teremos aqui embaixo é que parte da corrente que vai vir do R4 vai chegar nesse ponto de nó e pode vir para o galvanômetro. Outra parte vai vir para R3 e aí ela se encontra com a corrente que veio aqui de cima do R2 nesse ponto de nó e volta agora, então, para o polo negativo da bateria. O galvanômetro, essa configuração, né, no caso da ponte de Wheatstone, a gente vai ter o quê? Esses 2 resistores, R1 e R2, eles vão estar em paralelo em relação a R3 e R4. E aí a gente vai ter uma relação de que R1 vezes R3 vai ser igual a R2 vezes R4. Por que essa relação? Porque a gente teria o equilíbrio entre eles. Se a gente teria o equilíbrio, o galvanômetro não mede nenhuma corrente elétrica. Então a gente vai ver aqui, ó, nesse tópico, que a ponte de Wheatstone está em equilíbrio quando não passa corrente elétrica pelo galvanômetro. Nessa condição, os produtos das resistências dos lados opostos são iguais. Como eu falei anteriormente, R1 vezes R3 vai ser igual a R2 vezes R4. Logo, a equação que temos aqui. A ponte de Wheatstone é um instrumento utilizado para determinar o valor de uma resistência elétrica de um resistor. Assim, vamos supor que se queira determinar o valor de R4, da resistência de um resistor. Conhecidos os valores de R1, R2, ajusta-se o valor de R3 por meio de um reostato, que é um resistor cuja resistência pode ser ajustada, até que a ponte fique em equilíbrio, e aí com a relação acima, né, entre as resistências, a gente consegue calcular o R4. Logo, a gente consegue encontrar qualquer que seja o valor de uma das 4 resistências. Basta a gente ter os outros 3 valores. Se a gente souber que está em equilíbrio, a gente sabe que R1 vezes R3 vai ser igual a R2 vezes R4. Agora a gente vai fazer algumas questões. Eu vou dar uma pausa no vídeo, já volto. Vou pedir também que você se inscreva e deixe seu like. Vamos para as questões. Então, na primeira questão, nós temos o quê? Temos, considere o amperímetro ideal, determine em cada caso a leitura do amperímetro. Então, a gente tem aqui esse amperímetro, que ele já considerou para a gente como um amperímetro ideal. A gente tem a primeira resistência aqui, que vale 3 ohms. E aí, depois o fio, ó, segue em paralelo, tá? Esses 2 resistores, então, estão em paralelo. A gente vai ter que calcular a resistência equivalente desses 2 resistores, depois considerar esse resistor associado com esse resistor equivalente em série, e aí, então, a gente consegue calcular o circuito como um todo e calcular a corrente que passa por aqui, certo? Vou descer aqui um pouquinho para a gente conseguir fazer as contas. Vamos lá, então. Para calcular essa resistência em paralelo, como a gente viu aqui em cima, um resistor tinha valor de 3, tá? Então, REC é 1 sobre REC, né? Que a gente tem que calcular. 1 sobre REC vai ser igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 6, certo? Então, 1 sobre REC vai ser igual a 18, né? Qual o valor aqui? 3 vezes 6 dá 18. Então, a gente teria aqui 18 dividido por 3 vai dar 6. E o outro, 18 dividido por 6, dá 3. Certo? Então, eu vou continuar aqui em cima. Ó, 1 sobre REC vai ser igual aqui. Ó, 6 mais 3 dá 9, né? 9 dividido por 18. Certo? E aí, a gente vai ter que inverter os dois lados. REC, então, vai ser igual a 18 sobre 9,
certo? A gente inverte essa fração e inverte essa fração. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Então, a gente teria REC sobre 1, né? Mais REC sobre 1 é o próprio REC. 18 dividido por 9, a gente sabe, então, que REC vale 2, né? 2 ohms, certo? Eu vou redesenhar esse sistema e já volto. Agora, nós vamos calcular a resistência equivalente nesse circuito aqui em série, certo? Nosso circuito, então, a gente tinha achado que aqueles dois resistores que estavam em paralelo vale 2, né? Então, a gente vai calcular aqui, ó, o REC entre esses dois resistores, como se eles fossem um só. Eles estão associados em série. Então, a gente tem aqui um resistor que vale 3, mais um resistor que vale 2. REC, então, vale 5, certo? E aí, o amperímetro ele vai medir a corrente que passa pelo resistor equivalente. Essa corrente, então, vai ser o quê? Ó? U igual a R vezes I, certo? Usa a lei de Ohm. Então, a gente tem que U é 12, né? Ele traz na questão. E o REC vale 5 vezes I. A gente quer encontrar I. Então, a gente passa o 5 dividindo, fica 12 dividido por 5, que vai ser igual a I. I, então, vai ser igual a quanto? I vai ser igual a 2,4 ampere, certo? Então, o valor medido pelo amperímetro vale 2,4 ampere. Perceba que o amperímetro está em série com os resistores. Por isso que a gente faz a resistência equivalente do todo. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, então, para a segunda questão. Na segunda questão, a gente tem um voltímetro, tá? E ele pede assim, ó, determine a leitura do voltímetro considerando o ideal. Então, a gente vai, primeiro de tudo, ter que calcular a resistência equivalente entre esses dois resistores aqui, ó. Eles estão em paralelo, né? Então, a gente vai precisar calcular a resistência equivalente. Vou desenhar aqui do lado. 1 sobre REC vai ser igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 12, certo? 1 sobre REC vai ser igual ao quê? 6 vezes 12, a gente teria, então, 72, né? 72 dividido por 6 dá 12. E 72 dividido por 12 dá 6. A gente teria, então, que 1 sobre REC vai ser igual a 18 dividido por 72. A gente vai ter que inverter, né, como a gente fez lá na outra questão, e a gente vai ter, então, que REC sobre 1 vai ser igual a 72 dividido por 18. REC vai ser igual, então, a 4 ohms, certo? Logo, esse resistor todo aqui a gente vai poder substituir por um resistor de 4 ohms. E aí, então, o nosso circuito vai ficar assim, ó, um resistor aqui e o outro resistor que vale 4 ohms, certo? Nós vamos ficar, então, com o circuito desta forma, tá? Eu vou pedir que você tire um print dessa parte, eu vou apagar o que tem aqui no quadro e vou desenhar de novo o circuito. Nosso circuito vai ficar desta forma, então, ó, com um resistor de 2 ohms e o outro resistor com 4 ohms. E aí a gente vai ter que calcular, então, a corrente que passa por aqui. De novo, lei de Ohm, tá? U igual a R vezes I. Quem é a resistência equivalente desses dois resistores que estão em série? 2 mais 4 dá 6, né? Então, a gente tem U que vale 12. Olha lá, 12 vai ser igual à resistência equivalente, né? Desses dois resistores, que vai valer 6. E a gente vai ter a corrente que vai valer I ainda. Vamos passar o 6 para lá, que ele vai dividindo, né? 12 dividido por 6 vai ser igual a I. I, então, vai ser igual a 2. 2 ampere, né? A gente vai ter, então, calcular o 1, né? Já que a gente quer a DDP medida pelo voltímetro. O 1 simplesmente é a resistência, né? Que vale 2, vezes a corrente, que vale 2. Então, a gente vai ter que o 1, que é a DDP do resistor 1, vai valer simplesmente 4 volts, certo? Poderíamos também, mas não é o que a questão pediu, calcular o 2 e ver se essa conta vai dar certo, porque tem que dar 12, né? A gente sabe que tem que dar 12. R é 4, né? Vezes 2. Ó, o 2 vai ser 8 volts. E exatamente, né? 4 mais 8,
vai dar 12 volts. Então, o U1 e mais o 2 vai ter que dar o U total, que é 12 volts. Logo, nosso voltímetro está medindo 4 volts, certo? Vamos para a última questão, a questão sobre a ponte de Wheatstone. Vamos lá, então, para a questão 3. A questão 3, ela fala assim, ó, considere a ponte de Wheatstone, esquematizada abaixo, em equilíbrio. Qual o valor da resistência elétrica R? Então, a gente vai ter o quê? Essa resistência vezes essa vai ser igual a essa vezes essa, tá? Vou trocar só a cor aqui do piloto para a gente poder visualizar melhor. Vou botar o amarelo, certo? E o preto. Então, a gente vai ter que 10 vezes R vai ser igual a 20 vezes 15, certo? R, então, a gente vai passar esse 10 para lá dividindo, né? 20 vezes 15 dividido por 10. A gente pode simplificar ó, esse zero aqui. Então, a gente fica que R vai ser igual a 2 vezes 15. Logo, R é igual a 30 ohms. Então, a gente tem a resistência R aqui para poder manter esse equilíbrio valendo 30 ohms. A conta não é tão difícil, como a gente está vendo aqui. A gente, quando tem um equilíbrio, só vai ter que considerar essa relação, né? R1 vezes R3 é igual a R2 e R4, certo? Então, a aula de hoje foi isso, pessoal. Vão ter mais algumas questões aqui no canal. Até a próxima. Bons estudos!